Clube e Guarani estão presentes no gramado da Vila Capanema nesse exato momento, já para a execução dos hinos lado. O Guarani presente na Vila Capanema com este time. Douglas é o goleiro, Maranhão, Bruno Aguiar, Dão e Eduardo na zaga, Kleber Goiano, Léo Mineiro, Nunes e Walter Minhoca, e na frente Dairo e Ricardo Xavier, dirigidos pelo técnico Osvaldo Alvarez. Boa noite para você, Daniel. Boa noite, amigo do Sport TV. Eu estou ao lado do Ricardo Xavier, artilheiro do time e também um dos artilheiros da Série B. Como jogar aqui e não pensar no Vasco? Afinal de contas, se o Vasco perder e vocês vencerem, podem reassumir a liderança. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Na verdade, a gente está pensando aí em acumular gorduras para a nossa mini-meta que foi estipulada pelo Vadão, pela comissão aí. Eu acho que a gente tem que deixar o jogo do Vasco de lado, tem que procurar fazer a nossa parte, independente do resultado lá, a gente tem que continuar a nossa caminhada aqui, com os pés no chão, para conseguir nosso objetivo, que é o acesso. Muito obrigado ao atacante. Tudo pronto para o começo de partida, a saída de bola pertence ao Guarani, hoje todinho de verde. Paraná Clube tem calções brancos, o Guarani não poderia usar o calção branco, por isso o árbitro apita, a bola está rolando, você acompanha aqui no Sport TV, no PFC, 90 minutos de jogo importante da Série B do Campeonato Brasileiro, Paraná Clube e Guarani. Paulo trabalha ali na intermediária do Guarani, e estica para a grande área, tentou o Toscano, vai ficar para ele, bateu! Gol! Toscano do Paraná Clube. A bola solta na grande área, o Rafinha ajeitou. Marcelo Toscano, o primeiro gol, a primeira festa da torcida tricolor na Vila Capanema. 12 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Marcelo Toscano, Paraná 1, Guarani 0. Veja aí. Ajeitada do Rafinha na medida, hein? O lance foi magnífico. Beleza, o lançamento, o domínio com intenção, você viu que ele prepara a bola com o peito e ela chega na medida para o Toscano, que há algum tempo atrás estava jogando de lateral, né? Mas vai tentar chegar na grande área, Ricardo Xavier pediu, ele soltou, girou bem lá o atacante no meio de dois, limpou bonito, chegou na área, bateu mascado pela cobertura do Leandro, sai o Zé Carlos e pegou. 20 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Quartos de final da Copa Sul-Americana, o Vélez Sarsfield pela direita, vai tentar fazer o cruzamento, tocou na grande área para o Marcelo Toscano, virou pelo meio para o Davi, perna esquerda para o Fabinho, bateu, tocou no meio do caminho, voltou, remate do Davi, tem na bola o Douglas, e vai de novo com o Rafinha, Davi, devolução para o Rafinha, o goleiro saiu, vai pintar mais um por cobertura, defendeu Douglas. Toca pela linha de fundo, Douglas, Rafinha levantou para tirar do goleiro que colocou o braço para cima e tirou o escanteio. Já é a grande expressão do jogo aí, o Douglas, né? Duas defesas em sequência praticamente. Lá vem escanteio para a cobrança do Rafinha, tentou Luiz Henrique de cabeça, tocou na trave, raspou, foi pela linha de fundo. O Luiz Henrique surpreendeu no primeiro pau, na verdade não chegou a tocar na trave, né? Raspou a trave. Olha só, veja outra vez, ó. Ela passou do lado. Antigamente se dizia assim, lambendo o poste. Você viu que ela pega o efeito. Bruno Aguiar continua na marcação. Ele achou Davi de peito, ajeitou no meio da grande área para Murilo. Para Davi, vai na linha de fundo de perna direita. No desvio, gol contra! Gol! Nunes contra o segundo gol do Paraná Clube. A bola veio do Davi, ele que é canhoto, bateu de perna direita, um tanto desajeitado, quebrou a marcação do Nunes que vinha na cobertura. Nunes se intrometeu na jogada, colocou para o fundo da rede, mais uma festa da torcida do Paraná Clube. 45 minutos, primeiro tempo de jogo. Nunes, número 8, contra Paraná Clube 2, Guarani 0. Se ele não faz, talvez o Murilo que vinha chegando pudesse colocar para dentro, mas o Douglas também estava bem posicionado ali. Infelicidade. Tranquilo para reverter no segundo tempo, aí no último minuto vem a infelicidade. Aconteceu ali do Nunes dar o carrinho na bola, mas isso é normal, é lance de jogo, acontece. Dá para buscar ainda. É vida de goleiro, né? A bola vinha para mim, infelizmente ele tocou na bola, acabou fazendo gol contra. Vai tentar de bater de perna direita, o Walter Minhoca também está por lá, agora chegou na grande área. Alisson bateu, tentou direto, tocou no travessão. Bateu no travessão, foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a cobrança do Paraná Clube. Sport TV e PFC na Série B do Campeonato Brasileiro.
Rafinha vem conduzindo, o Murilo pediu, mais adiantado, recebe, vai fazer o cruzamento, está livre, agora o Davi na cara do gol, chega na frente o goleiro Douglas. Tenta chegar na frente, Eduardo, cruzamento de bola para a grande área, Ney Paraíba fez um desvio de cabeça, ficou a bola fraquinha para a defesa do goleiro Douglas, 39 minutos passados da etapa final de partida. Desce Ricardo Xavier, o Guarani vai tentando o ataque lá pela esquerda, pede bola Ney Paraíba na grande área, cruzamento é para ele, tentou de cabeça, ajeitou pelo meio, tira de qualquer jeito, agora Luiz Camargo. 4 zagueiros. Zagueiros de área, né? Bola, levantamento de bola para a grande área, tentou Ney Paraíba, Zé Carlos foi lá, pegou. E curioso, agora há pouco que você viu as duas bandeiras juntas, né? Uma bandeira do Guarani junto com a bandeira do Paraná Clube. É o que realmente acontece. Apita Pablo Alves, do Rio de Janeiro, fim de partida na Vila Capanema em Curitiba, 2-0. O Paraná Clube vence o Guarani. Em campo, vamos lá, Daniel Hassan, André Hernan. Vou falar aqui com o Ricardo Xavier. Ricardo, a apresentação do Guarani hoje foi uma apresentação de um time que briga pelo título? Eu acho que a gente está bem abaixo da apresentação que a gente fez hoje. Está bem abaixo da que a gente tem apresentado e do que a gente tem esperado que nessa reta final a gente possa apresentar. Então a gente tem que rever o que faltou hoje, conversar durante a semana para pegar temos um jogo em casa, temos 2 jogos em casa agora na verdade, procurar fazer o dever de casa e correr atrás do prejuízo agora. Obrigado, Daniel. O torcedor fica se perguntando do título, né? Porque até então estava a 1 ponto do Vasco. Como é que fica essa situação do Guarani buscando o título? Agora tem 2 jogos em casa, né, Badão? Não, mas o que acontece é o seguinte, você ganha um jogo, encosta no Vasco, tu não qual é o título. Aí você perde, que nem já foi me perguntado aqui na coletiva, você perde o jogo, mas a Portuguesa pode encostar. Nós temos um plano que primeiro nós temos que subir. O título é uma responsabilidade muito maior do Vasco do que qualquer outra equipe, até pelo investimento do Vasco. Então nós não temos que pensar em título, nós temos que pensar em subir o Guarani. A partir do momento que a gente matematicamente estiver dentro, que está muito difícil ainda, aí sim, se a gente estiver próximo do Vasco, vamos arriscar para buscar o título. Para aproveitar com esses 2 jogos em casa, contra o ABC e contra a Portuguesa. Mas não vamos pensar no título, estamos pensando nos 2 jogos em casa, para a gente tenta sacramentar uma situação para a gente depois fazer as contas e saber o que vai precisar. Muito obrigado ao técnico Vadão.